Bom, então, como falamos, a proposta do governo é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A medida, uma promessa de campanha do presidente Lula, vai trazer perda de arrecadação e vai precisar ser compensada por outras fontes de receita. Ou seja, para cumprir essa obrigação fiscal, quem recebe a partir de R$ 50.000 na forma de lucros e dividendos será mais tributado. Outra medida é limitar a possibilidade de dedução de gastos com saúde no imposto de renda a quem ganha até R$ 20.000 mensais. Essas despesas vão continuar dedutíveis na integralidade para todas as faixas de renda. Para explicar essas medidas, principalmente no que diz respeito ao imposto de renda e como é que isso pode impactar o bolso do brasileiro, vamos conversar agora com a economista Eliane Rosandinsky, professora da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Neila. É um prazer estar aqui podendo conversar com vocês, muitas vezes nesse assunto tão árduo, que é fazer uma discussão de imposto, de como que muda. Então, mas vamos lá, vamos conversar um pouco. Vamos lá, Eliana, porque é muito difícil para as pessoas entenderem, porque a imprensa vem desde ontem falando, anunciando esse pacote de corte de gastos, mas para quem está assistindo a gente é muito complicado de entender. Essa isenção, para quem ganha até R$ 5.000, ela é vantajosa para a maioria dos brasileiros. Mas como é que isso vai ser compensado? Há um risco de desequilíbrio fiscal? Olha, vamos tentar pensar todas essas camadas, né? Num primeiro momento, quando a gente fala vai ser vantajoso para uma parte dos brasileiros, o que que a gente tem que ter em mente? Uma boa parte de quem está entrando no mercado de trabalho já está numa faixa de isenção, 2 salários mínimos. Então, nessa faixa, você já está com uma certa isenção. Mas tem uma camada importante aí, que são salários maiores, e de fato vai ser muito bom, porque você vai ter uma oportunidade de ter um gasto maior e aumenta a massa de salário para um grupo de pessoas que tem uma propensão maior ao consumo. E isso por si só melhora a dinâmica de crescimento e de estímulo macroeconômico. Então os economistas começam a olhar um pouco assim, se de um lado o salário pode ser custo, do outro lado quando o salário é uma fonte de demanda, isso estimula a macroeconomia e dá um impulso favorável para o crescimento. Então, e os salários de base têm uma propensão maior ao consumo, ou seja, as pessoas tendem a usar mais o seu dinheiro. Então, por esse ponto de vista, em termos macroeconômicos, a medida está absolutamente correta. Isso já é uma promessa de muito tempo e isso está colocado. Só que tem um outro fator, como você falou, será que isso está equilibrado? Aí a gente tem que ver, porque se você está dando uma isenção de um lado, você vai ter que conter do outro. E como você mesmo falou, não são os salários mais altos, porque os salários mais altos já são tributados. Têm uma receita e que não estão pagando tanto imposto assim. Então, a ideia de tributar mais, você vai falar, nossa, mas uma pessoa que ganha isso vai deixar de consumir? Teoricamente, ele está sendo menos impactado do que uma pessoa de baixa renda, porque ele não necessariamente converteria tudo sobre o consumo. Então, do ponto de vista macro, é uma reorganização da estrutura de consumo. E do ponto de vista fiscal, você garante que uma compense a outra. Agora, me parece que quem ganha mais de R$ 50.000 vai ser mais tributado. Isso vai aumentar a arrecadação. E quem é que vai ser mais impactado por essa medida? Não, mas assim, mais de 50 mil, só assim, tentando corrigir, mas que você tenha ganhos de lucros E e de outras dividendos. formas. Então, você faz uma aplicação financeira e aí vai ter lucro, então você seria tributado dessa maneira. Então, assim, do ponto de vista do reajuste, né? Porque assim, não é que você está tirando tributação, você está trocando a forma de tributação. Né? E, de fato, você vai ter uma camada de pessoas que vivem de lucro, que talvez tenham ganhos provenientes de outra fonte que não seja o trabalho, esse será mais tributado. E as rendas acima também serão mais tributadas. Bom, o limite É uma troca. Entendi, é a troca dessa tributação.
O limite da dedução de despesas médicas para quem ganha mais de 20 mil pode aumentar os custos para as famílias. A gente até fala pouco sobre essa questão da despesa médica, mas Sim. isso pode aumentar os custos para as famílias? Sim, eu acho que essa questão das despesas médicas e muitas vezes de despesas da escola, ele funciona, de educação, né, funciona muito como uma tributação, um subsídio indireto para as famílias de alta renda. O que isso significa? Quem tem uma despesa médica, ele acabava sendo compensado numa ideia assim, vamos pensar, o governo oferece saúde para todo mundo, né? Você tem a universalidade da saúde, a universalidade da escola. Quem vai para o setor privado para comprar esse serviço acaba tendo uma isenção fiscal quando você consegue deduzir pelo imposto de renda. Então é como se você tivesse um subsídio para essas famílias que optaram filhos na escola privada ou para as famílias que, obviamente, estão buscando um serviço de saúde privado. Isso, do ponto de vista fiscal, vai ser uma perda, porque você vai limitar um pouco, então tem alguns segmentos de uma classe média, de uma classe que vai estar tendo uma perda um pouco de acesso a esse benefício. Eu confesso para você que eu não consegui detalhar para ver o tamanho dessa perda e quantas pessoas serão impactadas, como o percentual que isso pode ser impactado do orçamento das famílias, né? De pensar quem tem essa isenção, quem consegue ter esse retorno fiscal por conta de ter usado o serviço privado. Mas, no geral, pode-se dizer que essas mudanças promovem maior justiça fiscal ou podem criar novas distorções no sistema tributário? Eu acho que distorção não. O que eu estou enxergando nessas medidas, por exemplo, quando você chega em uma questão previdenciária também, que vai olhar super salários, vai olhar previdência para determinados segmentos, como a gente viu, filhos de militares, eu acho que algumas distorções que estavam colocadas nos gastos públicos, elas estão sendo atacadas, porque você está tentando melhorar a base e, de alguma forma, dar uma resposta da sociedade também, que é sempre na base onde você tem esse ajuste e no alto você nunca consegue conter, como vocês mesmos falaram anteriormente. Isso ainda tem toda uma discussão, vai passar pelo Congresso, mas desde quando esse governo entrou, ele veio um pouco com essa política. Nós temos gastos a serem feitos porque tem uma Constituição a ser cumprida. Esses gastos, eles têm que ser financiados de alguma forma. Então, o que seria uma justiça tributária? Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Então, eu acho que nesse sentido, o governo está coerente com a sua proposta, né? Pode ter questões de que talvez não seja a melhor forma que o governo ofereça todos esses serviços, que as pessoas queiram buscar os seus ganhos privados. Não, isso não, eu acho que não é o que está colocado. O que está colocado se temos serviços a serem oferecidos, eles têm que ser financiados de alguma forma. E, nesse sentido, financiar, deixando mais renda liberado para quem tem uma base de gastos maior e uma renda muito desigual, onde pessoas têm menos acesso ao consumo, né, porque estão pagando impostos e tudo mais, talvez a coisa possa ficar mais equilibrada e o que a gente chamaria, talvez, de uma justiça social, em termos de corrigir essas distorções. De dinheiro Em no termos bolso. tributários, só complementando, só complementando, em termos tributários, nós estaríamos remanejando. E aí, do ponto de vista macro, que era o que eu queria chamar um pouco mais atenção, quando você infla, quando você consegue dar mais vazão a uma massa de salário que tem um poder maior de consumo, tem uma coisa que a gente chama de um efeito multiplicador na economia. E o que isso significa? Melhorar a base de arrecadação. No que você melhora a base de arrecadação, você consegue uma folga maior, você não fica tão preso a uma necessidade de não conseguir crescer ou de deixar só os salários crescendo até 0,6, 0,2,5. Você pode se desamarrar um pouco desse arcabouço fiscal quando você tem folga orçamentária, e a folga é que dá chance do governo executar as suas políticas. Então, e essa folga só acontece se consistentemente a demanda estiver crescendo, e a demanda por consumo é um fator importante. Entendido, na verdade.
ciclo. Eliane Rosandiski, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Certo, eu que agradeço. Um abraço a todos.